Oi pessoal, como é que vocês estão? Firmes? Então, hoje é dia 17 de março, quarta-feira, estou gravando esse vídeo e nós temos mais de 3 mil mortos por Covid por dia no Brasil. Hoje de manhã eu vi um vídeo de uma amiga minha, ela colocou no Instagram, na conta dela no Instagram, ela teve Covid, tem cerca de 30 anos, foi internada, foi entubada e ela gravou o vídeo logo depois, ou 1 ou 2 dias depois de terem tirado os tubos e ela estava acabada, assim. Então o negócio é bem sério, é bem complicado, nós não estamos sendo conduzidos por lideranças responsáveis. Você tem que escutar o que é ciência, ivermectina não funciona, cloroquina não funciona, o que a gente precisa é de vacina e isolamento, e usem a máscara. É simples, e as pessoas complicam. Enfim, estou falando isso tudo porque o livro de hoje é A Revolta da Vacina, do André Diniz, certo? Essa aqui vai se passar na história do Rio de Janeiro, né? A grande revolta que teve contra o Oswaldo Cruz, porque ele quis obrigar as pessoas a se vacinarem, né? A gente estava tendo... acho que era febre amarela. Gente, eu nem lembro o que era. Mas aqui no gibizinho, você vai ver o mosquitinho voando, você vai ver a ideia da transmissão pelo mosquito, você vai ver a ideia da resistência das pessoas a tomar vacina, você vai ver principalmente um grande descaso das autoridades para com a população, que estavam fazendo toda uma remodernização do Rio de Janeiro, uma reurbanização, pondo pessoas na rua. Então a revolta não foi só por causa da obrigatoriedade da vacina, mas foi por causa de um governo que tratava o seu povo que nem lixo. A edição da Dark Side é muito bacana, muito feliz, porque ela tá vindo nesse momento nosso, né? Ela é enriquecida no final da edição por um texto do Luiz Antônio Simas, né? Ele vai explicar essa questão da revolta da vacina e vai explicar essa questão Brasil que nós temos com as nossas elites que tratam as massas feito lixo, né? Aqui no Brasil a gente parece que tem uma crueldade especial em tratar as grandes massas feito lixo. E a gente tem ainda umas certas peculiaridades que eu não acho que são exclusividade do Brasil, né? Mas a gente tem essa questão de identidade de classe, da gente saber do que é, de que lado da linha que a gente tá, né? E eu vou dizer para você que existe estatisticamente uma grande probabilidade de você não estar do lado dos bambambãs, de você não estar do lado da elite. Provavelmente você também é massa, você também depende da tua força de trabalho, enfim. Estou bem empolgado aqui falando dessas questões todas de ideologia, chocando talvez algumas pessoas, mas a real é que, em termos de saúde, a gente está passando por um problema terrível. E esse livro aqui conversa muito. O texto do Luiz Simas vai falar sobre questões históricas. É um texto que o pessoal da Darkside acrescentou no final. Esse livro aqui, esse quadrinho do André Diniz, ele já tinha sido publicado antes, né? Lá por 2012, ele saiu com o título de Z de Zelito e era um álbum colorido. Então dá para ver que as artes, para ser ajustadas para o preto e branco, sofreram algumas alterações. Dá para ver que nitidamente algumas páginas, alguns painéis foram redesenhados. A arte do André Diniz ficou bem caracterizada com a literatura de cordel, né, da gravura em madeira. É um material que eu acho muito bonito, eu gosto bastante da arte dele. Agora, de boa, André. O André Diniz, meu camarada, gente boa, mas de boa, André. Tua arte é bacana, mas o teu texto é maravilhoso, cara. Porque, cara, a primeira edição se chamava Z de Zelito. E é sobre isso o livro. É o Z de Zelito. É o Zelito, né? E o Zelito é um cidadão, um homem. Logo nas primeiras páginas do livro você já vê a situação dele. Cara, ele tá com o irmão morrendo, ele corre, o irmão tá morrendo de doença. Ele tenta se aproximar do pai, o pai, logo numa página com linguagem corporal, a gente já entende que o pai não gosta muito dele. E, cara, as últimas palavras do irmão dele, antes do irmão morrer para ele, são: um favor por nosso pai, pare de fazê-lo sofrer. Não o envergonhe, mas é pedir muito. Cara, pense nisso, né? Ele tá lá para ver o irmão e as últimas palavras do irmão são: pare de fazê-lo sofrer, não faça o pai passar mais vergonha. É pedir muito. Então, tipo assim, passar vergonha. Imagina assim, o teu irmão gêmeo morre e fala pra você: porra, não faça o pai passar vergonha. E o pai já fala: porra, foi o meu melhor filho que morreu. Então tem todo um clima do Zelito de que, tipo, parece que ele tem que provar que ele merece estar vivo, que ele merece o lugar dele no mundo. E o pai dele mesmo cobra.
E é muito doido porque tem uma frase do pai dele que eu acho muito foda, que é: nesse mundo ou somos grandes homens ou não somos ninguém. E essa frase vai marcar o Zelito, né? Vai marcar a estrutura do livro, vai marcar a estrutura social do Brasil. Acho que essa frase é muito bacana porque todo mundo aqui tem essa ideia de ou você é grande coisa ou você não é ninguém. E no fundo isso é uma furada. O Zelito, ele queria ser cartunista, queria fazer charges, queria trabalhar com desenho nos jornais. Então o pai dele dá um prazo para ele se mudar para o Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, que é onde acontecem as coisas, e ele tem 6 meses para se estabelecer como desenhista. E é óbvio que ele não consegue, ele vai ter uma série de entreveses, de reveses, ele vai ter um monte de problemas, e é aquela história da meritocracia, né? Ah, se você se esforçar vai dar certo. Não dá. Tem uma série de condições que precisam ser cumpridas. E o livro, o texto do André Diniz é muito legal nesse sentido. Você acompanha essa trajetória do Zelito. Você acompanha ele tentando não ser o fracasso que o pai dele diz que é, não ser o perdedor que o pai dele diz que é. E nessa ânsia, ele vai cometendo uma série de erros. Ele vai cometendo uma série de equívocos que talvez, se ele tivesse com um pouco mais de apoio, um pouco mais de compreensão, não acontecessem. Então é um livro assim que o foco é o Zelito, o foco é o drama dele. Só que esse drama ligado, regido, né, por essa frase, nesse mundo ou somos grandes homens ou não somos ninguém, é também o drama dessa cidade do Rio de Janeiro, desse país, Brasil, dessa coisa de elites que não tratam o povo do jeito que deveriam tratar, que expulsam de suas casas, que faziam isso em 1904, né? Então é um trabalho que eu achei eu acho que o André Diniz é um romancista em quadrinhos muito legal. Gosto do jeito que ele desenvolve os personagens, gosto do poder dos sonhos, os sonhos, as relações simbólicas que ele coloca na história são muito legais. Tem um monte de referências ali que eu provavelmente não peguei nem metade, mas que enriquece a história. É um material com estofo, é um material legal. Então, achei que a Darkseid nessa releitura, né, nesse relançamento, essa nova versão, né, dessa história, agora chamada Revolta da Vacina, ela manda muito bem e abre espaço para a gente discutir uma série de coisas, porque o problema do Zelito não é só o problema do Zelito, o problema do Zelito é nosso, né? Essas grandes expectativas, essa ideia de um vencedor e que surge das custas de um monte de perdedores, da multidão dos perdedores. Acho que esse aqui é um livro que tem muito para fazer a gente pensar não só sobre a vacina, não só sobre a doença, mas também sobre esse nosso Brasil. E fica a dica aí para nós, gente. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, né? Cuidado com essa pandemia e nos falamos na próxima. Até lá!